Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que tudo está nas mãos de Deus. Declaramos que o Senhor é a nossa justiça. E no altar de Deus nos entregamos totalmente, nos entregamos sem reservas, confiando no plano de Deus, no projeto de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa casa. Senhor, como está escrito em Provérbios, reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, as nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, a nossa visão de futuro, colocamos tudo no altar, para que o Senhor altere como o Senhor quiser, para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor realize o teu querer. Nós queremos o plano perfeito, nós queremos a vontade de Deus em nossa vida, queremos ser guiados pelo Senhor, queremos o que está escrito no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor Deus, queremos ouvir a tua voz. Queremos discernir o teu caminho, queremos entender o que o Senhor tem reservado para nós aqui nessa terra, sem perder nada. Nós cremos no Senhor e cremos no teu poder. E oramos, Pai, em nome de Jesus, para que toda pessoa que está aqui nessa oração, que esteja passando por um tratamento, por uma fase difícil na vida, que está enfrentando um problema dentro da sua casa, que essa pessoa alcance agora a bondade de Deus, que ela alcance a misericórdia de Deus e que o Senhor toque na vida dela. Senhor Jesus Cristo, toque nos teus filhos e filhas. Eu creio, Senhor, tu não abandona. Aqueles que o mundo abandonou, Senhor, o Senhor não abandona. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar, planos altos, planos grandes, e assim cremos, ó Pai, no agir do teu Espírito Santo. Por isso, libera do teu poder, libera do teu favor sobre nós. Toca-nos com o teu poder e toca-nos com a tua graça. Senhor Jesus Cristo, que cada vida seja tocada por ti agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Senhor, que toda barreira, toda limitação, todo bloqueio, toda resistência, em o nome de Jesus, que agora seja visitado pelo poder de Deus. Senhor, abre caminhos. Traga um romper, traga um mover especial no nome de Jesus, que a vida de Deus toque nessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita teus filhos e filhas, visita teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a nossa semana. Eu quero começar a oração de hoje com testemunhos que glorifiquem o nome de Deus. Para você que está nos acompanhando aqui nas orações, você tem que ver o que Deus está fazendo. Porque às vezes as pessoas pensam que é só uma oração. Não, tem poder de Deus aqui. E você precisa ouvir o que está acontecendo para que você testifique que Deus está aqui, que Deus está operando. Olha só, eu recebi o testemunho do Alisson. E ele escreveu assim: graça e paz, saiu a minha nomeação no concurso público para o qual eu havia sido aprovado em cadastro. Humanamente eu já não tinha muitas expectativas. E no propósito Carta para Deus, olha só, mais um testemunho, Carta para Deus, apresentei ao Senhor alguns pedidos, que Ele abrisse o céu sobre a minha vida e tornasse possível essa nomeação, e também que trouxesse paz ao meu coração e ao da minha família durante o período. Hoje posso testemunhar a fidelidade de Deus. Ele ouviu a minha oração, realizou aquilo que para mim parecia improvável. Acompanho diariamente as orações e elas têm fortalecido muito a minha fé, revelando como Deus é maravilhoso. Olha só, que Deus te abençoe, o Alisson. Jesus Cristo está vivo. Também recebi o testemunho da Regiane e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu fiz uma cirurgia de câncer na tireoide. A cirurgia foi muito agressiva e prejudicou a minha traqueia e cordas vocais. Fiquei com traqueostomia por 3 meses. O médico deu o diagnóstico de que eu iria falar ou respirar e que eu teria sequelas.
mas não aceitei o diagnóstico. Um dia o Senhor orou por alguém com problemas nas cordas vocais. Eu tomei posse e recebi essa bênção na minha vida. No retorno ao médico, ele ficou surpreso. Minha traqueia já estava movimentando. E hoje, para a honra e glória de Deus, estou falando e respirando sem sequelas. E você pensa que o poder de Deus é brincadeira? O poder de Deus não é brincadeira, gente. Coloque a sua fé em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus, Ele pode tudo. Nós temos que começar, sabe, a olhar para Jesus, não como, sabe, muitas vezes um conto dito por quem não conhece a Deus, mas olhar para Jesus como a Bíblia diz, como a palavra de Deus diz, como aquele que fala conosco, como aquele que tem uma santa presença, como aquele que cura, como aquele que liberta e que tem todo o poder de salvar e de transformar o homem. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira diferente. Aleluia! Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira diferente. Ele não é um homem como nós. Ele veio em carne, mas Ele morreu e ressuscitou e está vivo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está desde a eternidade à eternidade. Você tem que colocar a sua fé em Jesus Cristo. Ele é maior do que você pode imaginar. Você tem que crer nele. Sabe, algumas pessoas estão muitas vezes ouvindo a respeito de um Deus que está distante, de um Cristo histórico, não de um Cristo vivo, de um Cristo que está conosco, que prometeu. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, todo santo dia. Deus está conosco aqui, vai estar conosco amanhã. É por isso que a minha fé, ela tem que estar ancorada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos é cheio de informações. O mundo que nós vivemos está sempre tentando, sabe, tirar o crédito de quem é Deus, do poder de Deus, de um Cristo vivo. Mas nós precisamos crer na realidade que nós temos. E a realidade é: Jesus Cristo vive. Você pode escrever aqui nos comentários: Jesus Cristo vive. Escreve aí: Jesus Cristo vive. Nós temos que colocar a nossa fé. Você não vem aqui na oração apenas para cumprir um ritual. Isso não é apenas tradição, não. Você vem aqui para ter um encontro com Deus. Você vem aqui nessa oração para ser tocado por Jesus Cristo. Ontem eu estava saindo da igreja e uma família me parou para contar o testemunho, e eles contaram para mim a respeito de tudo aquilo que Deus fez. E o Senhor fez uma obra maravilhosa, a salvação entrou em toda a casa. Aquela família, sabe, aquela família foi tocada pelo poder de Deus. Deus transformou a vida do marido, a vida da esposa, a vida da filha. Deus faz milagres. Nós não estamos aqui, sabe, brincando. Existe um propósito, existe um compromisso, existe uma entrega, e uma entrega real. Existe um propósito. Algumas pessoas, sabe, elas não têm a dimensão, a mínima noção do que Deus faz através das orações. E não é por minha causa, é porque Ele vive. É porque Jesus vive. Jesus vive, Jesus, Jesus, Jesus. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Nunca pedi, nunca vou pedir. Porque eu sou homem, sou limitado, sou falho. Mas eu sei, eu conheço a voz de Jesus. E eu sei que Ele tem poder. Por isso, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus. Você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E compartilhe essa oração. Sabe, eu já estava pedindo para você compartilhar com 10. Eu tenho pedido para as pessoas compartilhar com uma pessoa. Sabe, porque é algo mais fácil. Mas eu vou pedir para você compartilhar com 10. Manda para 10, manda para 100, manda para 1000. Manda para o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus. Seja um abençoador. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 102. Enquanto eu declaro, certo? Escreve aqui nos comentários: Jesus vive. Escreve aí: Jesus vive. Glória a Deus, Jesus vive. Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor.
Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comigo cinza como pão, tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu comecei na oração da manhã, sobre a batalha pelo nosso futuro, certo? Deus não te vê pelo presente, Ele te vê por aquilo que você vai se tornar. E é importante você começar a batalhar pelo seu futuro, porque o inimigo ele tenta de várias maneiras sabotar o seu presente para que você não viva no futuro que Deus tem para a sua vida. E uma das palavras que me veio foi lá em Mateus capítulo 5, verso 15. Olha o que está escrito: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Deus nunca desiste de quem o mundo já descartou. Em Marcos capítulo 5 fala sobre o gadareno, aquele homem endemoniado que quando Jesus chegou em Gadara, ele estava possuído por uma legião de demônios, e os demônios o levaram até Jesus e disseram: o que tu veio fazer aqui? Eu quero que você entenda. O homem gadareno, ele foi mandado para os túmulos, porque ninguém conseguia controlá-lo. A sociedade já havia desistido dele. Mas o céu não desiste de quem a terra abandona. Deus tem promessas para você. Sabe, você pode ter sido uma decepção para alguém. Talvez uma decepção para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos. E você pensa assim: eu estou perdido. E para mim não tem mais saída. E eu vim aqui dizer para você que Deus tem promessa na tua vida, sim. E se você se voltar para Jesus, Ele tem o poder de restaurar a tua vida. Ele tem o poder de fazer algo novo, algo diferente aí em você. Você tem que começar a crer no poder de Deus, crer no agir de Deus. Ele pode todas as coisas. E você tem que começar a crer no que Deus pode fazer. Entenda, aquele homem parecia um caso perdido, mas Jesus atravessou o lago por causa dele. Isso mostra
Só uma coisa, que ninguém está longe demais da graça de Deus. A graça de Deus pode alcançar teu filho que está perdido, talvez dentro, sabe, de um buraco nesse momento. A graça de Deus pode alcançar ele lá. Tudo o que você tem que fazer é começar a orar, porque a oração traz intervenção para a terra. Teu marido pode estar no bar nesse momento, fazendo, sabe, o pior lá dentro. Seja lá o que for, eu quero dizer que a graça de Deus pode alcançar o teu marido. Não importa o quão perdido alguém esteja aqui nesse mundo, o Senhor Deus pode alcançar, o Senhor Deus pode restaurar, o Senhor Deus pode trazer de volta. Por isso, entenda, ninguém está tão quebrado que Deus não possa restaurar. Talvez você esteja, sabe, com uma montanha de boletos, de dívidas, de coisas vencidas em cima da sua mesa. E se você vir a Jesus, Ele tem o poder de te restaurar. Porque Deus não vê você apenas como você está hoje. Deus, Ele vê o que você pode se tornar se você confiar nele. Daí alguém pode me dizer assim, não, mas para o meu caso não tem jeito. Porque eu já tentei de tudo, eu já tentei os bancos, eu já tentei os amigos, eu já tentei vender o que eu tenho e nada funciona para mim. Não funciona por causa de uma coisa. Porque você não está confiando o teu futuro a Deus. Daí você diz assim, mas como assim? Quando nós confiamos nosso futuro a Deus, nós fazemos uma coisa no presente. Sabe o que é? Nós começamos a reconhecer Deus na nossa vida. E começamos a andar pelo caminho de Deus, pela direção de Deus, pelo propósito de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que eu aprendo, e essa é a batalha pelo nosso futuro, é que se você ainda está aqui, Deus já te livrou de mais coisas do que você imagina. O Salmo 121, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tem muitas coisas que aconteceram no teu caminho, que você não teve nem a ciência de que elas aconteceram, porque Deus estava guardando a tua entrada e a tua saída. Quando acidentes não aconteceram, quando portas erradas não se abriram, quando armadilhas não prevaleceram, quando planos do inimigo foram anulados sem que você soubesse. Então segura essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a tua vida. O nosso Deus não te perde. O nosso Deus, Ele te guarda em todo momento. Em todo momento você está guardado por Deus. Em todo momento você está segurado por Deus. Por isso, a graça que te trouxe até aqui é a graça que vai te levar adiante. Você tem que começar a crer que o inimigo intentou várias vezes contra a tua vida, mas não prevaleceu por causa da boa mão de Deus. Foi a boa mão de Deus que guardou a tua vida naquele dia mau. Foi a boa mão de Deus que te tirou das garras do inimigo. Foi a boa mão de Deus que impediu que você morresse. E se foi a boa mão de Deus, reconheça isso. E comece agora a batalhar pelo seu futuro. Se você está vivo, é porque há um futuro. Se você está vivo, é porque Deus tem algo guardado para a tua vida. Daí você diz assim, Deus deve ter um grande plano na minha vida, porque eu já escapei de muitas. Isso só mostra o quanto Deus tem um plano especial para você. E o quanto você precisa se entregar a Ele para viver esse plano, para viver o extraordinário que Ele tem reservado para a sua vida. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero agradecer aqueles que são membros do canal, aqueles que são meus alunos na Academia Kingdom e você que usa o Superchat. E olha só, eu tenho um anúncio importantíssimo aqui. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou ter aula na Academia Kingdom Global, que é o encerramento do módulo onde estou falando sobre Jezabel e manipulação. Mas na outra semana eu vou começar um novo módulo dentro da academia, chamado Sonhos Proféticos, Códigos dos Sonhos, certo? É algo inédito, nós vamos entrar profundo dentro dos temas dos sonhos proféticos. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global e não perder esse módulo novo e também o encerramento desse módulo que nós estamos.
Vá hoje mesmo no nosso site www.viniciusda7.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Dentro desse livro tem 365 orações e centenas de orientações que vão te abençoar. E se você adquirir mais de um, desse livro, vou fazer uma dedicatória especial para você que vai dar de presente para tua família, para teus amigos, para teus colaboradores, fornecedores, enfim, certo? Esse livro aqui vai edificar e abençoar muito a tua vida. Eu quero agora orar por você, certo? Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande para pelo menos uma pessoa. E se puder mandar para 100, para 1000, para 10 mil, faça isso. Você não vai se arrepender. De repente tem algum grupo que está aí no teu celular que até hoje você não teve coragem de mandar uma oração aí para esse grupo. Pega essa oração e manda para esse grupo, certo? Eu creio, Deus vai tocar neles. Deus vai usar essa palavra para levantar muita gente caída em nome de Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, gratidão, porque até aqui Jesus tem cuidado de nós. Em toda jornada, Jesus tem cuidado. Em toda jornada, Jesus tem sido fiel. Em toda jornada, Ele tem nos segurado. E nós confiamos totalmente nele. Sim, a nossa fé está em Jesus. A nossa segurança está em Jesus. Nós cremos nele e nós declaramos que o Senhor, o seu cuidado, o seu favor, a sua graça está nos alcançando. Senhor, eu quero declarar que a graça do Senhor vai alcançar esse filho perdido, a graça do Senhor vai alcançar esse marido perdido, a graça do Senhor vai alcançar a família perdida. A graça do Senhor Jesus Cristo está operando agora. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, a toda pessoa que está passando por um tratamento de saúde, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ele está vivo. Eu quero declarar saúde sobre você. Eu digo cura. Em nome de Jesus, cura sobre você. Cura nos teus órgãos internos, cura no teu pulmão, cura nos teus rins, cura no teu fígado, cura dentro do teu útero, cura nas trompas, cura em todo o teu ser em nome de Jesus. Cura dessas feridas nas tuas pernas. Eu oro pela restauração total e completa, a cura da fibromialgia, a cura completa e total de toda depressão, de toda ansiedade, no nome de Jesus. A nossa fé está em Jesus, é Ele que cura. Nós cremos, Jesus cura. A nossa fé está em Jesus que cura, que opera milagres. Ser tocada agora, Senhor, que o teu poder agora envolva essa pessoa e que ela seja abraçada pelo poder de Jesus Cristo agora, que ela seja abraçada pelo sobrenatural de Deus. Senhor, toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escreve aqui, Jesus está vivo e por isso eu tenho certeza da minha resposta. O altar tem resposta e a resposta está chegando. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. E não esquece de compartilhar. Alguém próximo de você vai ser abençoado. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.